Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, o professor de matemática, e nessa videoaula a gente vai falar um pouco da nossa primeira atividade do quarto bimestre, cujo tema é princípios de contagem. Então, nesse quarto bimestre a gente vai estar trabalhando com contagem, tá? Com fatoração, vocês vão ver ao longo do bimestre, tá? Mas é com fatoração, com contagem, beleza? Já vocês vão entender o que é que eu estou falando. E aí, para aqueles alunos que estão com pendências do primeiro, segundo e terceiro bimestre, por favor, entre em contato o mais rápido possível para a gente resolver esse problema e não ficar aí no final do ano pendurado com nota baixa e com risco de reprovar e ter que fazer o próximo ano, o segundo ano todo de novo, tá bom? Então entre em contato que a gente tenta resolver. Vou aqui mostrar para vocês a nossa atividade, tá bom? E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês mandam mensagem para mim no WhatsApp. Então, nossa atividade é princípio de contagem. Vocês vão acompanhar aí no seu APC. O que acontece? Vocês já perceberam que durante todo momento vocês se deparam com uma sequência de números? Essa sequência que pode ter números aleatórios ou que tem uma determinada ordem. E esses números, eles podem, além de ser números, podem ser letras também. Então, por exemplo, o telefone celular. Cada pessoa tem um número de telefone celular, né? A maioria das pessoas tem. E esses números, eles obedecem uma determinada ordem, né? São 8 dígitos, né, de números, mais o número 9 na frente. E aí os dois primeiros dígitos depois do 9, às vezes é de acordo com a operadora do celular. Então, isso aí é uma quantidade de números para cada pessoa. A gente tem também os sorteios da Mega Sena, por exemplo, que a gente precisa escolher uma sequência de números para poder ser sorteado. Outro exemplo de sequência de números são as placas do carro e da moto, que a gente tem uma sequência de 3 letras com 4 números, né? Em alguns lugares, quando a gente pede, por exemplo, placa internacional, alguma coisa do tipo, vem uma letra misturada com os números. Mas é sempre uma sequência, uma ordem, né? E as senhas que a gente usa, por exemplo, para o Facebook, para o Instagram, para o e-mail, é uma sequência que pode ser de números, de letras, de caracteres. Então, tudo isso são sequências de números, tá bom? E aí a pergunta é, para que a gente usa essas sequências de número? Normalmente a gente usa essas sequências para poder distinguir uma coisa de outra. Então, por exemplo, a sua senha do Facebook, ela tem que ser uma senha que vai te distinguir das outras pessoas, dos outros usuários. Porque se todo mundo tivesse a mesma senha, qualquer pessoa poderia entrar no seu Facebook e usar. A placa do carro também ela é feita para que cada usuário, cada pessoa que tem um carro, tenha uma placa diferente. Porque se tiver placas iguais, se eu levar uma multa, por exemplo, essa multa pode cair na pessoa que está com a mesma placa que eu. É tanto que clonagem de placa é crime, né? E assim por diante, tá bom? O número de telefone, o número do CPF, o número de identidade, são números, uma sequência que é para poder te distinguir dos demais. E aí a gente fala, quando a gente fala sobre isso, a gente fala do princípio de contagem. O que é o princípio de contagem? É você conseguir determinar quantas possibilidades tem daquela sequência, daquela combinação de números, né, existirem. Acho que vocês já devem ter visto isso quando vocês estudaram sobre linguagem programacional, talvez em linguagem binária, que é quantos números a gente pode formar, né, com a sequência binária e tudo mais. Aqui a gente vai dar uma olhada nisso também, tá bom? Então, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos só para nortear a nossa ideia. O primeiro exemplo é o seguinte: imagine que você tem que criar uma senha e essa senha é da seguinte forma: você só pode usar 2 dígitos para essa senha. Olha que senha fraca, né? Só pode usar 2 dígitos. O primeiro dígito tem que ser uma letra de A a E. Então pode ser A, B, C, D e E, primeiro dígito. O segundo dígito da senha tem que ser ou 0 ou 1. Quantas senhas a gente consegue criar com esse padrão, né, com essa regra? E aí é muito simples de a gente fazer. A gente pode fazer de duas formas. Uma forma é escrever todas as possibilidades. Como é que eu faço isso? Eu crio uma matrizinha. Nessa matriz eu coloco as linhas com as letras, né? A, B, C, D e E. E as colunas eu coloco os números 0 e 1. E aí eu vou formar as combinações de senhas que eu tenho. Então eu posso ter a senha, ó. Opa! Desculpa, gente. Cliquei aqui no negócio errado. Acontece. Eu posso ter a senha aqui. Tá. Eu posso ter a senha A0, posso ter A1, posso ter B0, posso ter B1,
Posso ter D0, D1, E0, E1. Então, no total, se você contar aqui, eu vou ter 10 senhas diferentes, né? São 10? 1, 2, 3, 4, isso, são 10. 10 senhas diferentes que eu posso formar. Isso porque o primeiro tem que ser uma letra e o segundo tem que ser um número, tá bom? Então aqui eu tenho 10 possibilidades de senha. Um outro exemplo que eu também tenho, será que eu peguei o nome do desenho, tá? É o seguinte, imagine que numa cidade aqui do interior do Mato Grosso do Sul, vai ter eleição para prefeito, eleições municipais, né? Nessas eleições municipais você tem que escolher um prefeito e um vereador. E aí, o negócio é o seguinte, eu tenho 3 pessoas candidatas a prefeito, que é o Naruto, o Sasuke e a Hinata. Tá aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Naruto, Sasuke e a Hinata são as 3 pessoas que eu tenho para prefeito. E para vereador, eu tenho 4 candidatos, que é o Kakashi, a Kurenai, o Orochimaru e o Kimimaro. Aqui são os meus vereadores. Opa. Aqui meus vereadores. Aí a pessoa que vai votar, ela pode escolher um prefeito e um vereador. Quantas opções de voto, né, no geral, ela vai ter? Se ela tem que escolher um prefeito e um vereador, quantas combinações ela tem? Eu posso usar aquela mesma estratégia de criar uma matriz para poder fazer isso daí. Eu coloco os prefeitos em cima, coloco os vereadores embaixo e vou ver, ó, eu posso escolher o Naruto como prefeito e o Kakashi como vereador. Olha que eleição que seria, né, forte isso daí. Ou poderia escolher o Sasuke e o Kakashi. Nossa, ia ser destruição, né? A Hinata e o Kakashi juntos, será que ia combinar? Não sei. E aí tem essas 3 opções com os 3 prefeitos e o vereador sendo o Kakashi. Aí eu posso fazer a mesma coisa com o vereador sendo a Kurenai, ia ter 3 opções também. E com o Orochimaru e com o Kimimaro também. Então, no total, eu teria 4 vezes 3, eu teria 12 opções de combinação de votos que eu podia fazer. Tá certo? Então, essa é uma estratégia de contagem também, que é para a gente saber determinar quantas combinações a gente pode ter. Então, tá aqui, ó. Eu tenho 4 vezes 3, 12 possibilidades. O que é que esses exemplos nos mostram, né? Esses exemplos, eles vão nos trazer a explicação do que é um princípio de contagem, tá? Esse princípio que a gente acabou de ver é o princípio multiplicativo. Por quê, né? Quando a gente tem 2 eventos diferentes, como o exemplo ali do prefeito e do vereador, né? A gente tem os prefeitos e tem os vereadores. Quando a gente tem 2 eventos diferentes, cada evento desse vai dar possibilidades para a gente. O evento prefeito vai dar 3 possibilidades, que era o Naruto, o Sasuke e a Hinata. E o evento vereador ia dar 4 possibilidades. Quando a gente tem esses 2 eventos separados que têm possibilidades separadas, para a gente calcular a possibilidade total, a gente tem que multiplicar as possibilidades de um vezes as possibilidades do outro. Então, se eu tinha 3 prefeitos e 4 vereadores, no total eu vou ter 12 combinações. A mesma coisa lá da senha. Eu tinha 5 letras e 2 números, e aí eu tinha 5 vezes 2, 10 combinações, tá bom? De senha. Isso porque... Tá. Entendido até aí? Esse é o princípio multiplicativo, que é só multiplicar um pelo outro. E além do multiplicativo, a gente também tem o princípio aditivo, que ele se diferencia um pouco do nosso princípio multiplicativo. Vamos perceber essa diferença, ó. Vê esses 2 exemplos que tem bem aqui. Deixa eu colocar meu vídeo aqui para cima. Pronto, para não atrapalhar. Vê esses 2 exemplos, né? O que está aqui na esquerda e o que está aqui na direita. Para vocês ao contrário. Mas tá. Nesse exemplo daqui, o que é que eu estou dizendo? Ó? Na cidade de Campo Grande, há 3 cinemas, que é o Cinema 1, o Cinema 2 e o Cinema 3. E tem 2 teatros, o Teatro A e o Teatro B. Se você tem dinheiro suficiente para ir em um teatro e em um cinema, e aí percebe que eu estou dizendo ir, você vai no teatro e no cinema, nos 2, né? Quantas combinações você tem para poder sair no final de semana, né? Por exemplo. E aí a gente aqui, quando tem esse i, porque você vai para os 2, você vai usar o princípio multiplicativo, né? Você tem 2 eventos, que é o teatro e o cinema, e aí você quer ver a combinação entre eles. Então, se você tem 3 cinemas e 2 teatros, o princípio multiplicativo é 2 vezes 3, que são 6 combinações.
Certo até isso? Aí foi o que a gente viu agora, né? Do multiplicativo. No aditivo é diferente. Por quê? Vamos ver esse segundo exemplo. Na cidade de Campo Grande tem 3 cinemas, cinema 1, 2, 3, e tem 2 teatros, teatro A e B. Só que dessa vez, você não tem dinheiro suficiente. E você vai ter que escolher ir no teatro ou ir no cinema. E aqui você observa que a gente usou o princípio, a palavra ou, porque você tem que escolher entre um e outro, né? E aí, quantas combinações você tem para poder sair nesse final de semana? Nesse caso, você tem os 3 cinemas e tem os 2 teatros. Como você tem que ir em um ou no outro, você soma as possibilidades. Você tem 3 aqui com 2 aqui, vai dar 5 possibilidades no total. Percebeu a diferença? No multiplicativo a gente multiplica, porque você vai ter a combinação dos 2 eventos. E no aditivo você soma, porque você tem que permear entre esses 2 eventos, tá? Você não vai combinar eles. Você vai juntar as possibilidades deles. Parece um pouco complicado, mas com os exercícios talvez vai clarear um pouco, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Um outro exemplo do princípio aditivo. Deixa eu voltar para cá. Vamos ler. Uma escola oferece 2 palestras anualmente para seus alunos. É a palestra A e a palestra B. São 2 palestras. Cada aluno pode escolher entre fazer a palestra A ou fazer a palestra B. E aí vê que a gente usou o ou, né? Quando a gente faz esse ou, normalmente a gente associa com o princípio aditivo. Pode ser que não seja, mas normalmente é o princípio aditivo. No final do ano, a escola fez um levantamento e percebeu que 200 alunos participaram da palestra A e 350 alunos participaram da palestra B. Quantos alunos essa escola possui? E aí, a gente pode ver aqui no desenho, né? Se tinha 200 alunos que participaram da A e 350 alunos participaram da B, considerando que nenhum aluno faltou, né? Nenhum aluno deixou de ir em alguma palestra, quantos a gente vai ter no total de alunos? Como é o princípio aditivo, a gente vai somar os dois. A gente vai ter 200 mais 350, que são 550 alunos, tá bom? Simples, simples demais, é só somar. Mas esse é um princípio de contagem, tá? E aí a gente tem esse quarto exemplo, que é parecido com o primeiro, só que com uma diferençazinha, né? Vamos ver, ó. Uma outra escola, ela também oferece 2 palestras, a palestra A e a palestra B, do mesmo jeito do anterior. Só que os alunos dessa escola, eles podem fazer a palestra A ou a palestra B, né? Mesma coisa, ou. Só que quem tiver interesse pode fazer as 2 palestras. Então, a pessoa que fez a A pode fazer a B também, se ela quiser. Na outra não podia, eram separados, né? Aqui eles podem fazer uma ou outra, ou as 2. No fim do ano, a escola fez o levantamento e percebeu que 200 alunos fizeram a palestra A, 350 fizeram a palestra B e 50 fizeram as 2 palestras. E aí eu pergunto, quantos alunos tiveram no total, né, nessa escola? Muitas pessoas podem achar que o certo seria somar 200 mais 350 mais 50, né? Não é o princípio aditivo? A gente podia somar. Só que o que é que vocês têm que prestar atenção nesses casos, né? Existem 50 alunos que fizeram as 2 palestras ao mesmo tempo. Então, se eu disse que teve 200 que fez a palestra A, nesses 200 eu vou estar contando os 50 que fez as 2 palestras. E eu falei que 350 fizeram a palestra B, nesses 350 também eu vou estar contando os que fizeram as 2 ao mesmo tempo. Então, não posso contar eles mais de uma vez, tenho que contar só uma vez. Qual a estratégia que eu posso usar? Normalmente eu uso esses desenhozinhos de gráfico. O que é que eu faço, né? Eu desenho 2 palestras. A palestra A, que é essa azul, e a palestra B. Na interseção entre as 2 palestras, lá no exemplo de cima você viu que as bolinhas não se cruzavam, né? Porque fazer uma ou outra. Nesse daqui, como eles podem fazer os 2, eu criei esse meio que é chamada de interseção, né, dos conjuntos. E aí essa interseção vai mostrar que 50 alunos fizeram os 2 ao mesmo tempo, beleza? Fizeram os 2 cursos ao mesmo tempo, as 2 palestras. Se já tem 50 aqui dentro, agora a gente vai aqui para a palestra A, né? Perceba que dentro da palestra A já tem 50, né? Que foram os que fizeram os 2 ao mesmo tempo. Então eu vou ter que colocar aqui fora, que fizeram apenas a palestra A, os 200, que foi o total, menos os 50, que foi os que fizeram os 2 ao mesmo tempo.
Ou seja, aqui dentro eu vou ter 150 alunos. E na palestra B, que teve um total de 350, eu tiro 50 que fez os dois ao mesmo tempo, então eu fico 300 aqui. Beleza? Ó, olha só como é que vai ficar. Aqui, ó. 150, 300, 150, 300 e os 50 que fizeram os dois ao mesmo tempo. Agora sim eu posso somar os três valores. A quantidade total de alunos vai ser o quê? 150 mais 50 mais 300, que vai dar igual a 500 alunos. Tranquilo? Bem facinho, né, gente, essa atividade. E isso daí é o nosso princípio aditivo. O que é que o princípio aditivo fala? Ele fala que quando a gente tem a união de dois eventos, né, que, por exemplo, no nosso caso ela palestra A e palestra B, o resultado vai ser 1, a quantidade de possibilidades de um, mais a possibilidade da quantidade do outro, menos o valor que está entre os dois, né? Que corresponde à interseção dos dois. No nosso caso, se a gente usar essa formulazinha aqui, nesse caso aqui, seria como? É 200, 350 e 300, né? Se a gente usasse essa formulazinha aqui, no caso das palestras, a gente teria, ó, 200 pessoas na palestra A, mais 350 na palestra B, menos 50 que participaram dos dois. Isso aqui vai dar, ó, 200 mais 350 dá 550, menos 50 dá 500. Que é justamente o que a gente achou, tá bom? Ficou feio, né, isso aqui? Deixa eu só fazer de novo aqui. 200 mais 350 menos 50, que dá igual a 500. Beleza? Tranquilo? A gente pode usar essa expressão também, se não quiser ficar desenhando aqueles círculozinhos todo o tempo. E aí, vamos praticar? Eu trouxe para vocês algumas questões, 2 questões do Enem e 3 que eu inventei, tá bom? Elas são bem simples, as questões do Enem parecem difíceis, mas não é a coisa mais simples do mundo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. É claro que tem gente que vai procurar essas questões na internet e vai só marcar ou copiar a resposta, mas o interessante é que vocês tentem, porque vocês vão fazer o Enem talvez próximo ano, né? E aí é bom já ir praticando essas questões. Se vocês tiverem dúvida no raciocínio, procurou na internet, não entendeu como que foi feita, como foi que chegou na resposta, manda mensagem para mim no WhatsApp, manda mensagem para os colegas que a gente vai estar ajudando, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se contribuiu, manda um feedback para mim, diz assim, professor, consegui entender melhor com o vídeo, que aí eu posso gravar outros, né, para tentar melhorar as nossas aulas, tá bom? Até mais!